aí, vamos bater um papo sobre um assunto que, olha, mexe com todo mundo hoje em dia, né? Aquela relação complicada entre as redes sociais e a ansiedade social. E para guiar a nossa conversa, a gente vai se basear em algumas reflexões bem interessantes do terapeuta Elton Oliveira. E tudo começa com essa pergunta que é um verdadeiro paradoxo. A gente nunca esteve tão conectado, isso é fato, mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão expostos. É estranho, né? Como que algo que foi feito para unir pode muitas vezes acabar nos deixando mais vulneráveis? É exatamente essa a tal da conexão paradoxal que a gente vai explorar um pouquinho. Aquela sensação de estar no meio de uma multidão online, mas ao mesmo tempo se sentir totalmente sozinho, sob um holofote. E isso leva a gente para um ponto-chave de como esse mundo funciona. Pois é, no mundo digital, as nossas interações, os nossos papos, os nossos posts, tudo isso se transforma em número, em dados. Acaba virando, de certa forma, uma métrica de valor. Mas que métricas são essas exatamente? A primeira, e talvez a mais famosa de todas, as curtidas. Cada coraçãozinho daquele ali parece um pulso de aprovação, sabe? Uma validação que chega na hora. Depois, claro, vem os comentários. Porque não adianta só ser visto, né? Tem que gerar conversa, tem que ter reação. E aí cada palavra, cada emoji é analisado. E para fechar o trio, as visualizações. O número bruto mesmo, de quantos olhos passaram por aquilo que a gente postou. É uma busca que parece não ter fim, por alcance, por uma relevância que se mede em números. E aqui é que o nó aperta, quando a gente soma as curtidas, os comentários, as visualizações. O resultado, como aponta a reflexão, é que tudo isso se transforma numa medida de valor pessoal. A nossa autoestima, de repente, fica ali, atrelada a esses números. E as consequências disso na nossa cabeça são bem diretas. Começa a surgir aquele medo de se expor, porque, poxa, cada post é um risco, né? A ansiedade que bate antes de clicar em publicar. Uma necessidade que não passa de ter validação dos outros e, claro, uma insegurança gigante sobre a imagem que está sendo projetada ali. Isso tudo nos leva a uma metáfora que eu acho muito forte, a de que a vida deixa de ser só vivida e passa a ser exibida, quase como se estivesse numa vitrine de loja. A diferença é gritante, né? De um lado tem a vida de verdade, com as suas bagunças, com os momentos que ninguém vê. Do outro, tem essa vitrine toda arrumadinha, pensada para uma plateia. E olha que consequência. Se a vida vira uma vitrine, a nossa mente acaba se tornando um lugar de cobrança. Em vez de ser um espaço para a gente pensar, refletir, ela vira um palco para o autojulgamento o tempo todo. Para aquela perguntinha que não cala: o que será que os outros vão pensar? Ok, depois de entender um pouco do problema, vamos para a virada de chave. Como é que a gente pode começar a mudar nossa perspectiva sobre tudo isso? E a grande sacada está toda aqui. É essencial a gente lembrar, mas lembrar de verdade, que o feed não é um documentário sobre a vida das pessoas. É só um recorte, uma seleção dos melhores momentos, tudo editado, com filtro. Não é realidade completa, nem de longe. E quando essa ficha cai, a gente pode ir para a mensagem final, que talvez seja a mais poderosa dessa reflexão toda. Uma verdadeira mudança de foco. Pensa um pouco nessa frase. A vida não precisa performar, precisa ser vivida. Existe uma liberdade enorme nisso, né? A pressão para atuar, para agradar, para manter a tal da vitrine sempre impecável, tudo isso pode sim ficar de lado. O foco volta a ser o ato de simplesmente viver. Então, o ponto central é este. Achar um equilíbrio na nossa vida digital não é um detalhe, não é o luxo. É parte essencial do cuidado com a saúde mental. É a gente reconhecer o impacto que essas plataformas têm e agir de forma consciente para proteger nosso bem-estar. E com essa ideia, a gente encerra essa análise que foi toda construída a partir dessas percepções tão valiosas do terapeuta Elton Oliveira. Fica no ar uma pergunta para a gente levar para a vida. No dia a dia, como podemos transformar nossa relação com o mundo digital para priorizar o viver e não o performar? Fica a reflexão. Até a próxima!